Sejam bem-vindos a mais um consultório. Hoje vamos responder a uma pergunta que nos chegou via e-mail: o que provoca o olho inchado? Uma pergunta muito pertinente porque é um tema que afeta ou afetará muitos de nós. Olho inchado ou edema ocular pode ser devido a uma inflamação nos olhos, uma infecção ocular, a alergias que afetam o olho, entre outras causas menos frequentes. O inchaço nos olhos afeta tanto homens como mulheres e em qualquer idade. Pode ocorrer apenas em um ou em ambos os olhos, e o inchaço pode ocorrer em qualquer altura do dia. A localização e forma do edema apresenta variações conforme a causa subjacente e de que forma a doença se manifesta. O inchaço tanto pode acontecer na parte inferior como na parte superior, no canto ou mesmo em volta dos olhos. O tamanho do inchaço não está relacionado com a gravidade da patologia que lhe é subjacente, ou seja, um problema grave pode não provocar olhos inchados. Por outro lado, uma patologia benigna poderá provocar um grande inchaço e muito desconforto ao paciente. E nem todos os inchaços estão relacionados com doenças. Por vezes, os olhos incham apenas porque existe um esforço visual acrescido, originando fadiga ocular. Vermelhidão, dor nos olhos, irritação nos olhos, fotofobia ou sensibilidade à luz, excesso de produção de lágrima ou olhos lacrimejantes, visão turva, dor de cabeça e, entre outros, são os principais sintomas do edema ocular. O olho inchado e dolorido pode surgir em algumas doenças dos olhos, como é o caso do ordelo ou terçolho, em alguns casos de blefarite e em alergias nos olhos, entre outras patologias. O olho inchado e vermelho é outra situação muito frequente associada à conjuntivite e às alergias nos olhos. Se ocorre dor nos olhos, deve consultar de imediato um oftalmologista, pois podemos estar perante um problema com alguma gravidade. Apesar de algumas situações dolorosas serem perfeitamente benignas, como é o caso dos ordelos, entre outros. Os olhos inchados são por vezes acompanhados de irritação ocular, que se faz sentir como uma comichão ou ardor nos olhos. O ardor nos olhos é um sintoma muito comum nas alergias oculares. Esta irritação ou comichão ocular leva a que os pacientes erradamente esfreguem os olhos, tentando aliviar a sensação desagradável de comichão. Porém, este comportamento irá agravar o problema. Ao coçar os olhos, estamos a estimular o aparecimento de substâncias químicas que irão aumentar a comichão, para além de ocorrer o risco de contágio no caso de uma infecção ocular. É muito comum confundir-se olhos inchados com pálpebras inchadas. A pálpebra inchada ocorre perante uma inflamação ou excesso de fluidos, isto é, um edema, nos tecidos ao redor dos olhos. O chalásio ou o terçolho são algumas das doenças que provocam inchaço nas pálpebras. Este inchaço pode ocorrer tanto na pálpebra superior como na pálpebra inferior, e por vezes nas duas em simultâneo. Bom, o inchaço palpebral pode ser provocado por alergias nos olhos, conjuntivites, ordelos, chalásios, blefarites, celulite orbitária, herpes oculares, doença de Graves,
lesões oculares e outras causas que podem provocar retenção de líquidos e consequente inchaço nos olhos, bem como noutras partes do corpo. Um exemplo disso são alguns problemas no rins, podem provocar olhos inchados. Os olhos inchados de chorar são uma situação normal e consequência da produção de lágrimas emocionais que são produzidas em resposta a uma emoção forte. Trata-se de uma situação perfeitamente normal e sem qualquer necessidade de intervenção. Em alguns casos, pode diminuir o inchaço dos olhos aplicando compressas de água fria sobre os olhos fechados depois de chorar. Os olhos inchados ao acordar pode ser devido a problemas cardíacos por retenção de líquidos. Porém, acordar com olhos inchados é uma situação perfeitamente normal e que não requer qualquer tipo de procedimento, pois os olhos desincham sem qualquer tipo de intervenção. O manuseamento de lentes de contacto, como usar lentes sujas, nadar com lentes de contacto ou armazenar as lentes de forma inadequada, pode causar infecção nos olhos. O tratamento irá sempre depender da causa subjacente. Por exemplo, se os olhos estão inchados devido a alergias, os colírios antihistamínicos ou remédios sistémicos, bem como lágrimas artificiais, vão ajudar a aliviar os sintomas. Noutros casos, como a conjuntivite ou herpes ocular, podem ser prescritos antibióticos e anti-inflamatórios em formas de colírios ou pomadas oftálmicas. Em qualquer dos casos, não se automedique, pois a utilização de determinados medicamentos sem prescrição médica pode agravar o problema. Em termos de prevenção, deixamos algumas recomendações. Nunca esfregue os olhos, pois irá agravar o problema. Se é usuário de lentes de contacto, remova-as de imediato até a resolução do problema. Faça o teste das alergias se apresentar pálpebras inchadas e outros sintomas com recorrência regular. Saber ao que é alérgico vai ajudar no tratamento e na prevenção. Use colírios sem conservantes, pois pode ser alérgico a estes conservantes. Se usar lentes de contacto, pode diminuir o risco de infecção ocular ou irritação, optando por técnicas de higiene adequadas, incluindo a substituição frequente das suas lentes de contacto. No flash de hoje, venho apresentar-lhes os óculos de segurança certificados. Como qualquer outro equipamento de proteção individual, os óculos de proteção devem seguir, antes da sua comercialização, um processo de certificação segundo a categoria em que se enquadrem. No caso dos óculos de segurança, a certificação realiza-se sobre o conjunto armação mais lentes mais montagem, homologando o centro de montagem com as armações e as lentes que utilize. Isto impossibilita a manipulação do equipamento noutro local que não seja homologado por este centro de certificação e cumprir as normas EN 166 de 2001, EN 170 de 2002 e EN 172 de 1994. A gama de armações foi testada de forma independente para todos os ambientes de trabalho. O tipo de óculos de segurança dependerá da tarefa ou atividades que se realize com eles e o risco que a atividade em si suponha para a segurança dos seus olhos. Poderá adquiri-los ou obter mais informações nas nossas lojas. Bom, e por hoje é tudo. Espero que tenha sido esclarecedor. Se tiver alguma dúvida, não hesite em contactar-nos e se tiver algum tema que queira ver esclarecido, faça-nos chegar e responderemos o mais breve possível. Agora, também nos pode acompanhar no nosso canal do YouTube, porque a sua saúde ocular
está em primeiro lugar.